Você já se perguntou o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você mistura aquela refeição deliciosa com um copo de refrigerante bem gelado? Parece inofensivo, né? Afinal, quem nunca fez isso? Mas e se eu te dissesse que por trás de cada gole doce e refrescante existe um impacto silencioso e poderoso que pode mudar completamente a maneira como o seu organismo funciona? A verdade é que muita gente sente um desconforto depois de comer, mas quase nunca relaciona isso ao refrigerante. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo ali dentro. E talvez você repense essa combinação tão comum. A vida é cheia de momentos especiais. Eu adoro ver minha filha feliz, se divertindo com as amigas da idade dela. Ela tem 3 anos. E não existe nada mais bonito do que uma criança sorrindo. E foi exatamente em uma dessas festas infantis, cheia de decoração colorida, mesa farta e crianças correndo de um lado para o outro, que eu percebi algo curioso. A cada prato que as crianças pegavam, vinham também aqueles copos cheios de refrigerante. Claro, não estou aqui para criticar, porque quem nunca aproveitou uma festa assim? Mas depois que eu comecei a observar mais de perto, percebi que o desconforto que eu sentia quando exagerava nesses momentos não era tão normal quanto parecia. Vou te contar como tudo aconteceu. Era uma tarde ensolarada, daquelas perfeitas para uma festa ao ar livre. O tema era Magali, da Turma da Mônica. A mesa estava cheia, docinhos, salgadinhos, bolo e, claro, muito refrigerante. As crianças brincavam no pula-pula, riam alto, corriam e pulavam na piscina de bolinhas. E eu, como qualquer adulto, também aproveitei a festa. Peguei meu prato, servi um pouco de tudo e enchi meu copo com refrigerante. A combinação parecia perfeita, comida deliciosa e aquela bebida gelada para acompanhar. Lembro que, enquanto observava as crianças se divertindo, fiquei pensando no quanto aquele cenário era comum. O prato recheado, o copo cheio de refrigerante e todos felizes, sem se preocupar com o que aquilo poderia causar ao corpo. Afinal, não dá para negar que a comida de festa é deliciosa, mas o que a gente não vê e quase nunca pensa é o que acontece depois que tudo isso entra no nosso sistema. O impacto não é imediato, ele age devagar, como um visitante inesperado que chega sem ser notado e vai deixando rastros. No início, tudo estava ótimo, mas depois de um tempo, comecei a sentir aquela sensação incômoda de estufamento. Parecia que o estômago estava mais pesado do que o normal. Já tinha sentido isso antes, mas nunca tinha parado para pensar no motivo. Foi só quando conversei com uma amiga nutricionista que ele me alertou. Você já percebeu que esse mal-estar pode ser causado pelo refrigerante que você toma junto com a comida? Aquilo ficou ecoando na minha mente e foi então que decidi investigar mais a fundo. O nosso corpo é incrível, quase como uma máquina perfeitamente calibrada. Quando comemos, o estômago libera ácido clorídrico, uma substância extremamente forte e essencial para a digestão. Esse ácido quebra os alimentos em partes menores, facilitando a absorção dos nutrientes. Mas o que acontece quando adicionamos refrigerante à equação? O refrigerante, além de conter grandes quantidades de açúcar, é altamente gaseificado. O gás carbônico, presente na bebida, dilui o ácido clorídrico, diminuindo sua eficiência. Como resultado, a digestão fica mais lenta, e é por isso que sentimos aquele peso no estômago. E não é só a sensação de peso. Existe algo mais perigoso por trás disso, a inflamação silenciosa. Quando o açúcar entra em grandes quantidades no corpo, ele provoca uma resposta inflamatória que pode se prolongar. Essa inflamação, se mantida ao longo do tempo, contribui para o surgimento de doenças crônicas, como a hipertensão e até o Alzheimer. Parece exagero, mas não é. A ciência tem mostrado que o excesso de açúcar é como um combustível para essa inflamação. E sabe o que torna isso ainda mais preocupante? O fato de que o nosso cérebro se torna quase viciado no sabor doce. A combinação de açúcar e gás
ativa áreas de recompensa, aquelas que nos fazem querer mais e mais. Por isso, muitas vezes, mesmo depois de já estarmos satisfeitos, continuamos bebendo, como se o corpo pedisse por mais prazer imediato. Mas não para por aí. O excesso de açúcar presente nos refrigerantes faz com que o pâncreas trabalhe de forma excessiva, liberando grandes quantidades de insulina para controlar o nível de glicose no sangue. Esse processo pode levar a picos de energia, seguidos por uma queda brusca, deixando você cansado e sem disposição. Agora, se você pensa que isso é apenas um desconforto passageiro, aqui vai uma informação que talvez te surpreenda. Estudos mostram que o consumo frequente de bebidas adoçadas está diretamente relacionado ao aumento do risco de diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Segundo uma pesquisa publicada pela American Heart Association, pessoas que consomem uma ou mais porções de refrigerante por dia têm um risco 26% maior de desenvolver diabetes. Outro estudo, realizado pela Harvard School of Public Health, revelou que o consumo excessivo de açúcar pode causar inflamação crônica, uma condição silenciosa que está por trás de diversas doenças graves, como câncer e problemas no coração. E não é só isso. Os refrigerantes também estão associados ao aumento da gordura visceral, aquela que se acumula ao redor dos órgãos e eleva o risco de problemas metabólicos. Além disso, uma revisão de vários estudos publicada no Journal of Nutrition apontou que a alta ingestão de bebidas adoçadas está ligada à diminuição da sensibilidade à insulina, um dos primeiros passos para o desenvolvimento do diabetes. Ou seja, aquele copo aparentemente inofensivo pode desencadear um ciclo perigoso no seu corpo. Curioso como algo tão acessível, tão presente nas nossas vidas, pode ter efeitos tão profundos, não é? E talvez você pense: mas eu tomo refrigerante há anos e nunca aconteceu nada. De fato, os efeitos não aparecem de um dia para o outro. É justamente isso que torna o consumo frequente tão traiçoeiro. O corpo vai se adaptando, suportando, até que um dia ele não consegue mais compensar. Existe um dado alarmante que pouca gente conhece. O consumo regular de bebidas açucaradas está relacionado a um aumento significativo nos níveis de gordura no fígado, uma condição conhecida como esteatose hepática. E não estamos falando de pessoas obesas, mas sim de pessoas aparentemente saudáveis, que por dentro podem estar acumulando essa gordura sem perceber. Pensa assim, o seu estômago é como uma panela no fogo. Quando você coloca os ingredientes certos, com a quantidade certa de água, tudo cozinha perfeitamente. Agora, imagina jogar lá dentro uma quantidade enorme de líquido gaseificado e adoçado. O que acontece? A temperatura diminui, o cozimento desacelera e o resultado final não é o mesmo. Outro exemplo, se você costuma beber água durante as refeições, já deve ter notado que o desconforto é bem menor. Isso acontece porque a água não tem açúcar, nem gás, e quase não interfere no processo digestivo. Ela hidrata e ajuda o corpo a trabalhar melhor, ao contrário do refrigerante, que sobrecarrega o organismo. E aqui vai mais uma analogia para você visualizar melhor. Pense no seu corpo como uma engrenagem complexa, que funciona perfeitamente quando cada peça está no lugar. Agora, imagina jogar uma substância pegajosa, cheia de resíduos, entre essas peças. O que acontece? Tudo começa a funcionar de forma mais lenta e logo o mecanismo inteiro perde eficiência. É exatamente isso que o refrigerante faz no seu corpo. Ele atrapalha a engrenagem natural da digestão e cria um ambiente propício para o acúmulo de toxinas. Agora, se você está pensando, então nunca mais posso tomar refrigerante? Calma, a ideia aqui não é proibir nada, mas sim trazer consciência. Se você quer melhorar a sua digestão e evitar esses mal-estares, que tal substituir o refrigerante por água com gás e limão? É refrescante, gostoso e não traz os mesmos problemas. Outra dica
é evitar beber durante a refeição. Tente tomar líquidos antes ou depois, dando tempo para que o seu estômago trabalhe sem interferência. E claro, se for consumir refrigerante, prefira ocasiões específicas, com moderação. Aquela festa infantil me ensinou muito mais do que eu imaginava. Pequenas escolhas fazem uma grande diferença no nosso bem-estar. E agora eu quero saber, você já passou por situações parecidas? Já sentiu aquele mal-estar e não soube exatamente o porquê? Compartilhe a sua experiência aqui nos comentários. Eu sei que pode ser difícil mudar hábitos, principalmente aqueles que trazem uma sensação de prazer imediata. Afinal, quem não gosta de um copo gelado de refrigerante, ainda mais em dias quentes ou em festas com tanta comida gostosa? Mas talvez a chave esteja no equilíbrio. Não se trata de proibir, mas de entender os impactos e fazer escolhas conscientes. Cada pequeno ajuste no nosso dia a dia faz diferença lá na frente. E às vezes, só perceber o quanto podemos nos sentir melhor ao reduzir o consumo já é um grande passo. Que tal tentar, pelo menos por uma semana, substituir o refrigerante por opções mais saudáveis? Depois me conta como você se sentiu. Pode parecer pouco, mas garanto que seu corpo vai agradecer. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E olha, não sai ainda. Tem mais um vídeo aparecendo na tela que eu tenho certeza que você vai gostar. Clica lá e continua com a gente. Muito obrigado pela sua companhia e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!